Olá, seja bem-vindo ao canal da Conap, a empresa que ajuda você a recuperar os impostos pagos a mais pelo seu negócio. Aqui você vai encontrar dicas, orientações, casos de sucesso e muito mais sobre como reduzir sua carga tributária e aumentar sua lucratividade. Se você quer saber como pagar menos impostos de forma legal e segura, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro das novidades. Vamos juntos fazer valer os seus direitos e otimizar os seus resultados. Conap, uma empresa que gera sucesso há mais de 30 anos. Pessoal, tudo bem com vocês? Valdir da Conap. Estamos aqui fazendo mais um vídeo sobre nossa atividade profissional. E então quero agradecer muito a vocês por terem assistido nossos vídeos, por terem comentado nos vídeos, por terem dado um like lá, um gostei, por ter se inscrito nos nossos vídeos anteriores, tá bom? Então, a gente agradece muito e aproveitar e pedir para você dar o seu like, gostei ou não gostei, né? E enfim. E também, se vocês tiverem algum assunto que queiram falar conosco, algum detalhe específico, podem colocar aí podem escrever, o que nós, com muita gratidão, vamos responder para vocês, tá bom? Então, nós estamos aqui hoje recebendo o Vanderlei, que é da ALP Assessoria Empresarial, e hoje nós vamos falar, então, sobre ICMS crédito acumulado, processos indeferidos. E o Vanderlei, vendo os nossos vídeos anteriores, vendo que nós temos a especialidade nesse assunto, veio conversar aqui com a gente e o que nós podemos fazer para ele ter o seu processo deferido, né, e qual é a situação, o porquê daquilo, por que pode ter sido indeferido e o que a gente pode fazer, então, para que o processo dele flua normalmente. Vanderlei, legal, prazer em ter você aqui, muito obrigado pela sua presença, e nós estamos, assim, imensamente felizes pela sua presença, e como é a nossa atividade, nós temos essa expertise desse trabalho, então a gente fica imensamente agradecido por você ter nos procurado, e nós vamos aqui respondendo as suas perguntas, até aproveitando que essa sua dúvida é um assunto recorrente, e a gente quer aproveitar, então, para gravar, inclusive, esse vídeo, que isso, além de servir para o Vanderlei, pode servir também para você, que deve ter um processo também indefinido, está na mesma situação, e talvez esse vídeo ele pode trazer uma luz para você fazer o seu processo para que ele carregue normalmente e você tenha lá sucesso no deferimento dele posterior. Vanderlei, pois não, então o que a gente pode fazer em conjunto, o que eu posso ajudar você na ALP Assessoria Empresarial? Eu que agradeço, né, essa oportunidade aqui. Eu vim aqui para bater um papo com você já aproveitou o gancho para a gente poder fazer esse vídeo. Eu achei também bastante interessante, porque acredito que seja dúvida de muitas pessoas, né, de muitas empresas, talvez muitos escritórios de contabilidade, assim como o nosso, né, e isso pode ajudar, se realmente as dúvidas que a gente tem, você conseguir nos dar essa luz, se estiver dando essa luz para nós, vai dar essa luz para muitas pessoas que estão assistindo também. Então, fico imensamente grato aí por essa oportunidade, Valdir. E já começando, né, justamente, a gente estava conversando aqui nos bastidores, é justamente isso, Valdir. A gente dá início no processo, existe o trâmite, né, existe a tramitação desse processo, e aí, por algum motivo, dá lá como indeferido. Muitas vezes, eles nos informam o que é, mas quando a gente traz essa informação novamente para o escritório, a gente não consegue perceber o detalhe desse indeferimento. E aí, por não entender e por não saber, por falta realmente de conhecimento, de expertise, né, a gente acaba demorando muito tempo para conseguir destravar esse detalhe e fazer com que o processo continue. E isso, em alguns momentos, causou até mesmo a prescrição do processo, e aí já não valia mais a pena. E aí a gente perdeu todo o tempo para poder fazer e depois não conseguiu dar continuidade e perdemos o prazo. Então isso é muito ruim, e a gente quer talvez a sua ajuda, né, ou a sua luz, né, com base nas informações, para que isso não aconteça mais, Valdir. Então,
Se você puder nos ajudar nesse sentido, a gente vai ficar muito grato. Legal, beleza. Então vamos lá. Existem algumas situações. Por que o processo é indeferido? Existem algumas razões que fazem com que o fisco indefira o processo de uma primeira vez, né? Alguns casos assim muito particulares. Por exemplo, falta de documentação comprobatória. Mas quais documentos que podem ser, né, que o fisco indefira porque não comprovou? Por exemplo, aqui, guia de exportação. Às vezes, o fiscal pede para o cliente assim, você fez uma exportação e essa exportação gerou um crédito de imposto. E aí o fiscal fala, me dá a documentação comprobatória da exportação, se ela realmente saiu do país, se tem lá o despacho, se tem o frete, né? E se tem a declaração de exportação. Às vezes a empresa ela tem muitos documentos, tem muitos afazeres e tem, por um detalhe ou outro, faltou, por exemplo, que a empresa guardasse os documentos correspondentes daquela exportação especificamente. Então, esse é um detalhe de que o documento não foi entregue para o fisco e aí o processo foi indeferido por causa disso, né? Existem também inconsistências ou irregularidades fiscais. Por exemplo, alguma empresa, você tem lá um fornecedor seu que ele, quando vendeu para você, ele era idôneo. No meio do caminho, por alguma alternativa, alguma situação que ele não cumpriu com o fisco, aquele contribuinte se tornou inidôneo. Então, se ele se tornou inidôneo, o que acontece? O fisco vai indeferir, vai glosar todos os créditos correspondentes àquele fornecedor. Outra situação de documentação, por exemplo, as declarações correspondentes à apuração do crédito acumulado, por exemplo, o DGCA, que é o Demonstrativo Geral de Crédito Acumulado. Às vezes as empresas não fornecem esse documento para o fisco, Vanderlei, e aí o processo é indeferido por quê? Porque é uma norma legal, é uma exigência legal que esse documento deve ser carreado ao processo. Se ele não é, o fisco indefere, né? Então, outra situação, o descumprimento de algumas normas e preceitos legais. Então, alguma situação que, às vezes, o crédito ele não era permitido, ou, por exemplo, o crédito de ICMS de imobilizado foi utilizado no crédito acumulado, e não pode, por quê? Porque não está, no artigo 71 do regulamento, não prevê que crédito ICMS faz parte do crédito acumulado, então não pode, né? Outra situação, às vezes, Vanderlei, é a prescrição do direito ao crédito. Ora, se eu tenho 5 anos para pedir o crédito e pedir depois disso, então também o processo é indeferido, né? Outra situação é, por exemplo, quando revenda, a questão de depara. Por exemplo, eu compro uma mercadoria, uma caneta, por exemplo, com o código 1, e eu vendo essa mesma caneta com o código 2. Então, o que acontece? Se eu não fizer a compatibilização dos códigos, o depara, eu não vou conseguir gerar o crédito suficiente. Então, vou ter mercadoria entrada e não saída, e vou ter mercadoria saída e não entrada em cada código, né? Então, são N situações. Agora, eu posso contestar aquele indeferimento? Posso, claro, eu tenho 30 dias para contestar. Agora, não adianta eu contestar se eu não apresentei os argumentos ou os documentos que o fisco pediu, né? Então, vou perder o recurso, e por exemplo, se eu não fizer em 30 dias, aquele processo está indeferido, não tem como mais voltar. E ainda, se eu perdi o prazo do recurso, aqueles meses, por exemplo, que completaram 5 anos, Vanderlei, eles prescreveram. A empresa perdeu aquele tempo, né, e perdeu o dinheiro correspondente àquele crédito, tá? Então, tem muitas situações que é preciso que a empresa fique atenta no detalhe, né, e sempre olhe lá no sistema do ECREDAC se os processos estão indeferidos ou não, se tem alguma solicitação de entrega de novos documentos, né? E se a empresa não cumprir isso, o que acontece? Ela tem lá seu processo indeferido.
Agora, você só um detalhezinho aí que eu acho que é importante. Você acha que seria importante, então, Waldir, que é o que eu estou fazendo, né, lá na LP, e acredito que você possa dizer para mim se é interessante ou não. A gente poder mapear esses processos, porque cada processo é um processo único, né, vamos dizer assim. E a gente mapear isso, fazer um mapa mental. Inclusive tem até um aplicativo chamado MindMaster, que é o que eu estou usando, onde a gente vai mapeando, né, as etapas, passo a passo, para a gente poder colocar ali todas essas informações. Agora, o que eu percebo aí do que você está falando é que, mesmo mapeando, vai chegar pontos ali que só a expertise de quem já passou é que vai conseguir destravar. Porque, por exemplo, igual você comentou aí, do caso aí do fornecedor. Então, o fornecedor, você compra um produto com código, mas na hora que você deu entrada no seu estabelecimento, ele gerou um outro código. Exatamente. Então, isso é coisa que normalmente passa despercebido. Exatamente. Né? E para a gente poder corrigir isso, né, a gente demora um tempo até perceber essa informação, e você mapeando, se realmente foi isso, né? Você vai lá e coloca uma observação dessa questão. Você acha interessante fazer esse mapeamento para você ir acompanhando até chegar na conclusão do processo? Sem dúvida. É muito importante, por exemplo, que a empresa ela verifique onde que ela está errando. Então, só dando um exemplo dessa questão do depara, né? Então, por exemplo, se a empresa, no sistema dela, ela colocar que a mercadoria entrada, né, daquele código, ela saiu com um código correspondente. Então, ela identificar qual foi o código respectivo na entrada. Tá certo? Isso na saída dela, ou seja, ela ter um sistema onde identifica nota a nota, item a item da nota, qual foi a nota fiscal correspondente à entrada e qual é o item correspondente também da nota de entrada. Então, fazendo essa compatibilização, com certeza a empresa terá melhores chances de seus processos sejam deferidos. Então, nesse processo que a gente começa a mapear e pegar esses detalhes, automaticamente gera uma consultoria também, até para a empresa, né? Para que a empresa possa ter melhores práticas de gestão, podemos dizer assim, né? Com certeza. E aí ela tendo essas melhores práticas de gestão, no futuro, se houver crédito acumulado, vai ser muito mais fácil de resgatar, porque essa gestão está sendo bem feita. Exatamente. E aí, quando você pega esse conglomerado de informações, fica muito mais fácil de ter menos erros e menos indeferimento. É muito oportuna essa sua pergunta, porque o que acontece? O fisco, normalmente, nos primeiros processos que a empresa entra lá no fisco, pedindo o ressarcimento do crédito acumulado, esses processos são mais demorados, porque o fisco ele vai, inicialmente, verificar na empresa se todos aqueles processos, se a empresa realmente existe, se os documentos que ela apresentou realmente são verdadeiros, né? Se toda a massa de informação é pertinente, tá certo? Esse primeiro processo, então, ele é um pouco mais demorado. O segundo processo, ele é um pouco menos demorado. A partir do terceiro processo que a empresa pleiteia, esse processo é muito mais rápido, né? Então, assim, processos que demoram, em média, 6 meses, 9 meses num primeiro, no segundo pode demorar 3, 4 meses, num terceiro momento que ele pleitear o crédito, esse processo já sai 30 dias, 40 dias. Oh, que legal. Então, assim... É nesse ponto que a gente quer chegar. Então, por que isso? Porque o fisco, no terceiro processo, ele já sabe a cultura e a estrutura da empresa. Então, ele já pode liberar o crédito mais rápido, tendo em vista que ela já sabe basicamente toda a cultura, toda a infraestrutura, tudo aquilo que a empresa tem de informação. Então, ela já confia mais na empresa do que a primeira vez que a empresa entrou com o pedido de processo. E aí, Waldir, você estava me falando que hoje vocês têm mais de 30 anos de experiência aí no mercado, mais de 30 anos fazendo isso? Mais de 30 anos fazendo isso, Vanderlei. E nós fazemos esse processo desde a época que era DCA, que era o demonstrativo de crédito acumulado, que era na mão.
E a partir de quanto tempo vocês veio alimentando o sistema de vocês? Porque hoje o sistema de vocês é muito bom, né, para poder detectar esses pontos, né? Faz quanto tempo que vocês vêm alimentando esse sistema? Nosso sistema já começamos em 2009, desde quando a legislação ela foi implementada, nós também desenvolvemos sistemas, nós fomos aprimorando o nosso sistema. Com o nosso conhecimento técnico contábil, que nós temos a origem da contabilidade, né? Então nós adaptamos ao layout do sistema que a Secretaria da Fazenda exige, o nosso conhecimento técnico. E aí isso foi nos dando a expertise e o conforto, Vanderlei, de ter um processo verificado com muito mais rapidez, né? E esse processo também não ter o indeferimento do fisco. Porque, olha, Vanderlei, de todos os processos que nós entramos até hoje, nós nunca tivemos um processo indeferido. Caramba! E nós, assim, nós temos sido procurados por empresas que têm o processo indeferido, muitas empresas que têm o processo indeferido. Nós vimos depois, fechamos evidentemente um contrato com a empresa, né? Pedimos o quê? O desfazimento do processo anterior na secretaria, o desarquivamento dos arquivos que foram lá enviados, fizemos novos arquivos. Começou do zero novamente. Começamos do zero novamente, fizemos todo o processo foi saneado, graças a Deus. Então, o que acontece? Nós, nesses 30 anos nossos, nós nunca tivemos processos indefinidos e saneamos muitos outros processos de terceiros. Então, e muitas vezes, ao invés de você ir lá e reformar a casa, é melhor derrubar e fazer uma nova? E fazer uma nova, exatamente. Porque tem muito, inclusive, André, também é oportuno a sua pergunta. Muitas empresas falam, eu gostaria que você auditasse os nossos arquivos para ver se estamos certos. Gente, nós não fazemos isso. Porque nós temos os nossos sistemas próprios aqui, desenvolvidos por nós, né? E aí nós pegamos o quê? Toda a massa de informação do nosso cliente e baixamos para o nosso sistema. No nosso sistema nós fazemos todas as críticas, todas as análises, todos os ajustes que precisam ser feitos. Aliás, não existe ajuste manual no nosso sistema. Tudo é automatizado. Nós baixamos todos os XMLs, que são os arquivos magnéticos, todos os SPEDs fiscais, e dali nós fazemos o quê? Processamento, verificamos as inconsistências, e aí nós geramos os resultados. Por isso é que nossos programas, nossos processos são deferidos, porque a gente não tem input manual no nosso sistema. Todos eles são automatizados. Eu acho isso até bastante profissional, porque uma vez que você faça auditoria num serviço de um terceiro, né, mesmo que você consiga detectar ali algum erro, algum detalhe e possa corrigir, mesmo assim, se continuar esse erro, fica aquele jogo de empurra-empurra. Então esse erro aqui passou pelo auditor? Não, mas já veio do terceiro. Mas passou pelo auditor e aí fica esse jogo de empurra-empurra. Então eu acho bem profissional você realmente respeitar o serviço do terceiro, mas deixar ele lá e fazer o seu serviço. Por quê? Porque se o seu serviço passar, joia, legal, você realmente mostrou a sua competência. Se o seu serviço não passar, é o seu serviço, não é o serviço do terceiro. Não é o serviço do terceiro. Não é o serviço do terceiro. Então, eu acho que aí tem uma linha bem tênue com relação ao que é o profissionalismo de vocês, essa expertise de 30 anos, mais de 30 anos já trabalhando sobre isso, ter um sistema que foi alimentado ao longo do tempo e tem características de detectar detalhes que um terceiro talvez não teria, e isso faz toda a diferença, até pelo volume a ser recuperado. Venhamos e convenhamos. Você tem um volume aí, por exemplo, de 50 milhões a ser recuperado. Pô, se tiver um detalhezinho que o seu sistema detecta e esses 50 milhões são recuperados, fez toda a diferença. Fez toda a diferença. E o contrário também é verdadeiro. Fez por um terceiro que não tem uma expertise. E por causa de um detalhe, você deixou de recuperar esse valor, poxa, você jogou tudo na lata do lixo. Exatamente. Você jogou tudo na lata do lixo. Também nessa linha,
nós temos tido algumas demandas, algumas situações em que, por exemplo, o nosso cliente, ele tem um sistema dele lá, ou ele desenvolveu, ou ele comprou, mas ele quer desenvolver, ele quiser apurar os créditos pelo sistema dele. Só que assim, às vezes, a empresa fica patinando e quanto mais o tempo vai passando, mais ela vai perdendo um crédito de um mês de 5 anos atrás. Nós temos tido vários casos assim, onde a empresa realmente está perdendo dinheiro. Por quê? Porque ela quer fazer, ela não quer pagar consultoria, gente. Pagar consultoria é o seguinte, a empresa tem que pensar que ela está pagando uma parte daquilo que ela vai recuperar. Se eu estou pagando 10%, 20%, 30% com uma consultoria, eu estou ganhando 70% ou 80% do dinheiro que eu não tenho. Né? Então, eu acho que é essa conta que a empresa precisa fazer, e quanto mais tempo ela perde, mais crédito, mais dinheiro ela está perdendo de 5 anos atrás. Então, assim, é uma conta que a empresa precisa fazer assim, a conta do custo-benefício, né, de ter um serviço feito por uma consultoria especializada, né, do que tentar desenvolver em casa, onde em casa os problemas são muito... Aí não tem a expertise que a gente tem do saneamento dos processos. Lá na LP a gente já conseguiu recuperar bastante, né? Já conseguiu ter êxito em muitos processos, né? Graças a Deus, mas no começo, vamos colocar 5 anos atrás aí, a gente realmente patinou assim, igual você falou. Hoje a gente já tem uma expertise maior, né? Ainda não tem essa expertise de 30 anos como você tem, mas já tem uma certa expertise. E a gente tem que procurar realmente, né, que é o seu caso aí, quem realmente já passou por esses problemas, até para a gente poder evoluir cada vez mais, né? E saber, né, quais são os atalhos, quais são os detalhes ali, para a gente não ficar derrapando. E é isso que a gente está fazendo, né? A gente está hoje alimentando o nosso sistema, não tem o tempo que vocês têm, mas a gente está alimentando o nosso sistema cada vez mais com os melhores, como no seu caso, e tendo êxito aí em muitas questões, e ao mesmo tempo, quando não tem êxito, que barra ali num detalhe, a gente sabe que a gente pode contar aí com vocês, né, para a gente poder destravar alguns desses detalhes aí. Então, essa parceria aí é muito interessante, Valdir, e realmente acredito que o pessoal aí que possa ter esse tipo de problema também, esse detalhezinho aí específico, né, possa procurar vocês da Conap ou nós da LP, a gente vai ter como solucionar aí o caso deles aí, porque a gente está trabalhando junto, né, e um está ajudando o outro. Né? Exatamente, Vanderlei. Então, muitos contadores, né, eu sei que às vezes o cliente dele cobra dele que ele dê a solução do crédito que ele tem lá. E não é expertise do contador, né, não está na atividade dele diária de fazer esse trabalho. A atividade da contabilidade ela é muito abrangente. Então, se isso aqui for mais um trabalho, ela não vai, assim, ela pode até comprar um software, ela pode até mandar desenvolver um software, que demora 2, 3 anos para desenvolver um software. Tá? Ela pode comprar um software de prateleira, agora, o software de prateleira não vai atender tudo que ela precisa. Então, nós temos muitas parcerias com o escritório de contabilidade nessa linha do crédito acumulado, da substituição tributária. Por quê? Porque o pessoal fala, Valdir, eu tenho uma demanda, o meu cliente me cobra e eu, às vezes, não tenho como atender. Né? Então, assim, você faz a parceria conosco? Claro, nós estamos abertos a todas as parcerias. E aí nós estamos à disposição do colega contador também, da empresa do contador, enfim, estamos aqui para ajudá-los e atendê-los. O que a gente sente também, Valdir, é que existe um preço a ser pago, né? Por incrível que pareça, mas existe um preço a ser pago. Quer dizer, não é porque você é contador, né, que, como você comentou, né, você é contador, mas não é o seu métier, não é o seu dia a dia, obviamente você vai esbarrar e vai tropeçar nesses detalhes, não tem como. Então, existe um preço a ser pago, existe um tempo a ser cumprido para que você possa ter uma expertise, possa ter uma experiência, uma vivência de mercado, né, uma vivência de situações, para que realmente lá na frente, daqui a algum tempo, alguns anos, você realmente possa colher esses frutos, né? Então, a gente não está aqui para poder condenar o serviço do contador, mas,
Obviamente, se não pagar o preço e se não esperar o tempo devido, passando por esses processos, com certeza vai dar algum chabu, vai dar algum detalhezinho ali e você vai perder dinheiro, vai perder o processo, e isso é muito ruim, né? É muito ruim, Vanderlei. E isso acontece muito mesmo, né? E assim, como a gente falou, não é culpa, às vezes o contador, ele mesmo vai fazer, ele comprou um software de prateleira, ele mesmo vai fazer. Às vezes não é culpa dele, né? Ou seja, não ter conseguido chegar ao final do trabalho. O software sempre dá problema mesmo. Então, toda vez que der um problema, ele vai fazer um chamado técnico. O técnico vai demorar para atendê-lo, né? Para fazer a alteração que ele precisa. E nós não precisamos, o sistema é nosso. Nós temos programadores internos aqui que sempre que dá um problema, o nosso programador, ele arruma o sistema na hora, assim, coisa de segundos, minutos, tá? Então não é necessário que a gente chame alguém para fazer esse trabalho. Deixa eu fazer esse gancho aí. Então hoje, Valdir, por exemplo, se um processo está indeferido, está parado lá e realmente a coisa não está fluindo, em quanto tempo você acha que você consegue detectar esse problema, resolver e fazer a coisa andar? André, eu posso seguramente dizer para você que em 48 horas nós detectamos tudo isso. Caramba, 48 horas? Detectamos tudo isso e depois fazemos o saneamento disso, muito rapidamente também, e aí nós pedimos, ou seja, para que o processo todo seja refeito. Refazemos todo ele, né? Seja ele crédito acumulado simplificado, seja ele com custeio, seja ele substituição tributária. Por quê? Porque o nosso sistema desenvolvido por nós nos dá essa garantia, esse conforto de nós termos aqui, de darmos para o cliente um respaldo e uma rapidez que o cliente precisa. Na verdade, o que eu percebo, Valdir, é uma junção da tecnologia com o conhecimento, né? Então, quer dizer, você hoje tem tecnologia e tem expertise e tem conhecimento para poder sanar um problema assim que muitos estão patinando. Você consegue em 24 horas, 48 horas resolver esse problema. Então, você está de parabéns. Muito obrigado. É muito importante isso que você está falando, porque, assim, como eu disse logo no começo, eu tenho lá a minha formação técnico-contábil. Sou bacharel em Ciências Contábeis com pós-graduação em Administração e Finanças, né? Participei das entidades de classe, participo até hoje, o Conselho Regional de Contabilidade, o IBRACON, que é o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, o SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, da FENACON, que é a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis. Então, assim, a gente tem um conhecimento técnico de 50 anos, eu posso dizer. Eu não estou tão velho assim, mas conhecimento técnico de 50 anos. Então, está com a minha idade. Isso ajuda em muito a nossa atividade profissional, porque a gente alia a nossa técnica contábil com a programação em sistemas, né? Os sistemas que os meninos que a gente tem aqui fazem isso com muita rapidez e com muita competência que a gente tem. E é isso que nós podemos oferecer para o nosso cliente, Vanderlei. Nosso cliente está à disposição para falar conosco, estamos abertos aqui, sempre que vocês quiserem tirar uma dúvida, ligarem para nós, conversar e falar o seu problema, quem sabe a gente pode dar uma sugestão, uma solução para você. Então eu estou percebendo que eu estou no lugar certo, falando com a pessoa certa, para resolver o problema, né? Para resolver qualquer tipo de problema aí dentro dessa área aí de recuperação de impostos aí, créditos acumulados. Exatamente. Legal, Valdir. Então eu fico muito contente aí de saber essas informações a respeito do seu currículo, a respeito da tecnologia que você usa e principalmente da sua experiência, né? Fico muito contente e para mim valeu muito a pena esse bate-papo. André, obrigado mesmo pela sua presença aqui, né? Ajudou bastante e, assim, como a gente disse antes, a sua dúvida nos ajudou a fazer esse vídeo e também vai ajudar muitos outros, com certeza, que têm essa mesma dificuldade, essa mesma problemática lá no teu escritório, na tua empresa, e que tomara que o que a gente falou aqui possa lhe servir aí para você acertar a sua situação. Mas, enfim, estamos aqui à sua disposição sempre, no que precisar. Veja aí no nosso site, da conap.com.br, temos lá nossas mídias sociais também, enfim, temos aí as informações todas que vocês precisam, as parcerias dos nossos colegas contadores, advogados, estão sempre abertas aqui para vocês. Valeu, obrigado, pessoal. Muito obrigado por todos aí, né, pela audiência, e fique conosco e dê um like aí no nosso comentário, no nosso vídeo, e se inscreva no nosso canal. Um abraço, até a próxima.
Valeu, até a próxima. Tchau.